Aliás, fala um pouquinho mais alto para mim testar o teu áudio aqui no meu retorno aqui, só para mim saber se está bem. Alô, Fala. como vai? Tudo bem? Isso. Talvez se Alô? você trazer o microfone mais próximo de você, Aranha. Tá bem próximo aí? Eu não tenho microfone, eu estou usando o microfone notebook. Ah, do notebook. Então, se você trazer o notebook talvez um pouquinho mais para próximo, tem como? Nesse teu fone ali, ver se a gente consegue captar mais o áudio dele. O zoom ele facilita um pouquinho. Deu aí? Isso, ele melhorou. Melhorou Melhorou? bastante. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Vou trazer também um pouco ele aqui dentro. Recording in progress. Ok, Nanese, vamos começar? Vamos. Então beleza, então vamos lá. Isso. Zoom. Olá, amigos do Edtech, olá todo mundo, olá pessoas que estão hoje aqui com a gente nessa transmissão. Para nós é uma alegria tremenda tê-los todos aqui nesse momento. Já compartilho com vocês hoje, aqui nesse momento, o nosso grande, ilustríssimo, grande amigo, inclusive, da Veredtech, Luiz Antônio Nares Júnior. Boa tarde, Narese. Como você está? Boa tarde, Jardim Neto. Tudo bem? E você? Como é que vai por aí? Tudo bem. Para nós aqui tudo bem, graças a Deus. Para nós é um motivo de alegria tê-lo compartilhando conosco essas informações que o nosso público vai poder absorver e também aprender muito com você. E já vou deixar aqui esse espaço, né, para que os nossos amigos desse momento aqui possam entender um pouquinho quem é Nares Júnior, né? O que ele faz, qual a sua empresa de representatividade. Digamos que hoje é uma referência principalmente para nossa área e a área onde ele atua, e nós ficamos muito gratos com a sua presença. Pode se apresentar, senhor Naese, por favor. Obrigado, Jardim. Eu me chamo Luiz Antônio Narese, trabalho há 22 anos na Progel Engenharia Limitada, da qual tenho aprendido muito aí nas obras de contenção de encosta e de fundação pelo Brasil, fazendo muita recuperação de infraestrutura rodoviária e ferroviária. Sou um apaixonado pela engenharia ambiental, pela engenharia geotécnica e por todas as engenharias que eu passei e tive a oportunidade de vivenciar na minha vida. Hoje eu tenho uma paixão muito grande em trabalhar na Progel com uma atividade principalmente comercial, ligada absolutamente à parte técnica, que eu acho fundamental para a gente conseguir vender obra, a gente ter um entendimento da parte técnica e operacional da empresa, para a gente poder oferecer para os nossos clientes qualidade e segurança na hora de você estar vendendo uma obra especializada de engenharia, seja ela geotécnica, seja ela sondagem, seja ela de contenção ou de infraestrutura rodoviária ou ferroviária, aí para os nossos clientes pelo Brasil. E sou apaixonado hoje em dia também por poder me dedicar a ensinar um pouquinho do que eu aprendi no dia a dia, não só na Progel, como em todo o ambiente profissional que a gente já tenha passado e vivido. Uma experiência para a gente poder passar não só para os nossos parceiros internos, nossos funcionários, quanto para os nossos colegas, a fim de vender uma engenharia diferenciada e de qualidade com segurança aos nossos clientes. Perfeito, maravilha. Isso é de suma importância para o crescimento de uma sociedade e também saber que hoje, principalmente a Progel, né, traz esses profissionais, principalmente como o Narese, trazendo uma evolução no mercado de engenharia, Geotecnia. como que a Engenharia gente pode... geotécnica. Engenharia técnica e geotécnica, é isso a palavra, Narese? Engenharia geotécnica. Geotécnica. Geotecnia. Geotecnia, maravilha. Fica aí o convite a todos, né, para entrarem no portal da Progeu, né, e nós vamos deixar também aqui para vocês o link, para que vocês possam encontrar também as informações e vários artigos aí, informações que o nosso grande amigo Nares dispõe a você, nosso cliente, nosso amigo,
tem informações importantíssimas na área da engenharia, tá? Então vamos, de antemão, vamos começar então esse nosso bate-papo, trazendo para vocês, nossos amigos, e também nesse bate-papo tão legal, importante na área da hidrosemeadura. Nós vamos começar hoje falando de um assunto muito importante do nosso mercado, que são as nossas sementes, né? Hoje nós temos um mercado muito amplo, principalmente a nível Brasil. Hoje nós encontramos principalmente uma gama de sementes, né, disponível, algo totalmente diferente de outras nações, vamos dizer assim, né, no nosso país, onde nós não conseguimos encontrar tantas variedades e classes como a do nosso Brasil, né? Isso tudo é fruto de uma tecnologia muito avançada, de anos de experiência, anos de pesquisas, né? Desenvolvida por outras empresas, né? Tanto estatais como as privadas, né? Para um desenvolvimento na área da semente, né? Hoje, a Verditec, nós gostamos sempre de tratar desse assunto com uma premissa onde nós tentamos trazer, de forma muito profissional, o resultado da germinação para a nossa hidrosemeadura, né, Norésio? Hoje, vocês têm, depois nós vamos falar um pouquinho, né, de um estudo de conclusão de curso em que Nares abordou alguns temas muito importantes, principalmente para a nossa região, da região do Pará. É isso, né, Nares? Mas antes eu vou fazer um breve briefing, né, das nossas sementes hoje aqui na Verditec. Então nós temos hoje o que a gente pode chamar de progeminar, né, que são produtos, são sementes na hidrosemeadura mais eficiente, né, o seu uso da semente de alta qualidade, fazendo-se necessário para obter os melhores resultados no menor tempo possível, né? Os nossos mix de semente Verditec, que hoje, tá, para vocês entenderem, você aí de casa, você que está hoje assistindo esse vídeo, junto com o nosso grande amigo, nosso grande convidado Nares, o nosso objetivo é oferecer uma melhor eficiência quando o uso do conjunto dos fertilizantes orgânico mineral bioativado em referência às nossas sementes. Então, quais são hoje os mix de sementes que nós possuímos dentro da Verditec, né? O que a gente pode apresentar de tão tecnológico para você que está hoje escutando, está vendo esse vídeo, né? Nós temos duas opções. Quando a gente fala em opções de hoje na área de sementes, nós trazemos sempre as duas áreas, que é o capim e é a grama, né? Hoje, você que utiliza a hidrosemeadura, você tem duas opções muito importantíssimas para trazer mais eficiência e também a escolha certa das espécies vegetais de acordo com o objetivo do seu trabalho, né? E para isso, nós usamos sementes de alta qualidade, né? Se fazer necessário, né? Obter as melhores e o melhor resultado em gestão. É importante que você veja isso como algo para há menos tempo, porque hoje a hidrosemeadura busca uma germinação um tanto quanto importante na área da eficiência em trazer um menor tempo com o menor custo, entende? Então vamos voltar lá para a gente entender um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre semente do mix que nós temos hoje para taludes a 45 até acima de 45. Então você que hoje está no distribuidor, você se pergunta assim, poxa, eu fui lá, fiz uma visita no meu cliente, ele me convidou para fazer uma visita técnica e eu pude observar esses recortes com taludes de 45 graus ou acima de 45 graus, né? Isso é uma vivência muito facilitada, principalmente para quem vive da hidrosemeadura ou da geotecnia também, né, Narese? Hoje nós temos aí em Costa, nós temos esses taludes que mostram essa habilidade em fácil visualização, né? O que se torna uma rotina na visita técnica você identificar essas alterações e esse nível de grau do talude. Depois o Nares também vai falar um pouquinho para nós de algumas características, tipo de 45 graus ou acima de 45 graus com erosão, o que você vai aprender muito do que ele está falando. Mas vamos voltar um pouquinho sobre nossas sementes. Olha só, a semente hoje, no Mix Verditec, nós temos uma espécie de 4 contemplações de formulações para que você possa ter germinação em todos os períodos do ano, ou seja,
em todos os climas, em todos os fotoperíodos. Uma dessas formulações irão contemplar a sua germinação, definindo os fotoperíodos que deu a capacidade de entendimento que essa formulação de semente vai identificar na sua semeadura. Então a gente chama o nosso mix de semente, né? Ele já vem embaladinho, ele vem com todas as normas técnicas, inclusive ele vem também com a utilização, né, de uma nomenclatura muito fácil de se entender, com os valores reais da sua semente, porque às vezes você fica confuso, pô, mas o que vem na minha semente, o que está vindo na sua semente, o que está vindo hoje para mim aqui, né? O pessoal costuma ligar para os nossos técnicos comerciais, né? E isso tem na embalagem especificado e facilmente de ser visualizado. Hoje, o nosso mix de semente, ele contempla 4 áreas de formulações: as gramíneas, as crucíferas, as leguminosas e as polianáceas, né? Que a gente traz hoje como facilitadores numa solunização de fósforo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as gramíneas, né? As gramíneas, né? O que a gente está trazendo hoje? Nós temos várias situações, principalmente a questão de aveia, né? Nós temos hoje as azevãs, hoje que formulam muito fácil na nossa região, principalmente sul, que tem uma facilidade nos períodos mais de temperatura muito mais abaixo, com uma germinação de alto potencial, ok? Nós temos também hoje, nas sementes, trazendo para que vocês entendam as crucíferas, né? A gente pode dizer que na casa ali dos nossos mais conhecidos como os agriões, nós temos o pessoal das casas, principalmente da família do hortifruti, né? Que traz essa qualidade de semente, de variação, principalmente nesse mix. Ele vai favorecer fatores, hoje a gente diz assim, trazendo umas crucíferas, uma ciclagem de nitrogênio e fósforo muito importante para o seu solo, e uma reestruturação e descompactação do solo, né? E nós temos também, além das gramíneas e também das crucíferas, nós temos hoje as poligonáceas, que vêm da casa hoje, incluindo os seus fatores mais importantes, que é a microirradiação, né, dessa formulação, e a solubilidade também de fósforo encontrada muito nessa formulação. E também as leguminosas, né, que são hoje os mais conhecidos como os nossos grãos, que também traz nesse mix de semente, que eles promovem a descompactação do solo, ele fornece mais biomassa e uma rápida proteção do solo, e atuam na fixação do nitrogênio. Então lembra quando eu falei lá no início sobre toda a situação de fertilizantes químicos e orgânicos? É nesse sentido que foi produzido, que foi desenvolvido essa formulação de espécies para o nosso mix de semente. Mas agora eu vou voltar com o nosso grande convidado da nossa live, o nosso professor Luiz Maresi. E lá, né, deixa eu entender uma coisa. Hoje você efetuou um estudo de uma conclusão de curso muito importante, né, inclusive reconhecida hoje a nível nacional, falando um pouco sobre o que você diz no seu estudo sobre um coquetel de semente utilizado para a área de cobertura lá no interior do Pará. É isso mesmo, Maré? Exatamente. Eu tive a oportunidade de vivenciar um trecho de segmento de ferrovia entre Marabá e São Luís do Maranhão, onde a ferrovia foi aberta e houve a necessidade de reparação ambiental de alguns taludes que tiveram dificuldade de revegetação. Então a gente teve a oportunidade de visitar um trecho até razoavelmente grande para conhecer os taludes e categorizar os taludes pelas prioridades de eventos que ocorriam no talude, para a gente propor uma solução de bioengenharia e uma solução técnica conjugada à geotecnia para poder proporcionar para os taludes a força e o vigor de voltarem a brotar e a recuperar ele a nível ambiental e a nível de visual, de você ver verde, onde antes era o vermelho da terraplenagem, ou onde houve a intervenção humana. E o homem, após a intervenção dele, teve dificuldade de restabelecer aquele talude na condição original, onde era antes a vegetação mais exuberante, típica daquela região, para poder
a gente dá uma força para o meio ambiente com a nossa inteligência, aplicando essas sementes que você falou e o coquetel exato, não só ouvindo a localidade, aprendendo a escutar os fazendeiros da região, aprendendo a escutar os técnicos que estavam conosco, para cada um poder fazer a sua contribuição multidisciplinar, atuando numa área onde a gente teve a certeza de estar objetivo na proposta das soluções em função dos diferentes tipos de talude e inclinação dos taludes, para poder apresentar a solução que mais seria eficiente, não só a nível de contenção, como de recuperação da área degradada e em pouco tempo. Deixa eu só entender uma coisa. Então, vocês estavam lá em Marabá, né? Marabá, ela tem uma característica muito específica, principalmente no estado do Pará. Nós temos períodos, relatos, né? Nós temos clientes lá, mas nós temos períodos muito chuvosos, acontecendo constantemente, inclusive momentos de cheias, né? Eu acredito para aquela região, e momentos muito secos, né? Acontecendo também naquela região, parcialmente, eu acredito que dividindo em praticamente 2 períodos para aquela região. Você conseguiu visualizar isso ou você não teve nenhuma visualização durante todo esse estudo lá? Como que foi esse período mais divisor de temperatura hoje? Você consegue se recordar disso para nós, Garese? Essa experiência lá? Não, isso que você falou é fato, porque inclusive a gente conversando com a comunidade local e com a engenharia local, isso que você relatou foi dado através não só das enchentes esporádicas que ocorrem em curto espaço de tempo e chegam a alagar não só a própria cidade de Marabá, que teve enchentes terríveis, que chegaram até a mudar determinadas regiões da cidade para outros locais mais altos em função da recorrência dessas enchentes, e como problemas também disso que você falou, que a sazonalidade, onde também o clima acaba também ficando seco e a ocorrência de chuvas passam a ser esparsas. Então essa sazonalidade, a gente pega esses gráficos dos institutos regionais e você passa a ter a ideia do comportamento hidrológico ou das bacias de contribuição de cada área e de cada obra, a fim de poder tomar uma intervenção mais assertiva e com os índices adequados, inclusive para a gente compor nas sementes, para saber utilizar as sementes em função disso que você acabou de falar. Isso sim foi também utilizado, não só por mim, mas sabendo ouvir as pessoas que fazem, trocando ideias com pessoas assim como você, Jade, que tem essa experiência e vivência, trocando ideias com os colegas da região e os colegas das empresas, as experiências de sucesso e de insucesso, e aprendendo com os insucessos para poder corrigir e saber adequar por que houve insucesso, para justamente acertar o mix de semente adequado para a brota nesse espaço dessa sazonalidade e saber se nós vamos ter água, se não vai ter água, como é que vai lidar para poder compatibilizar isso que você falou. Legal, Garese. Aí se encontra também aqui vai um conselho muito importante para você, amigo disseminador, para você, amigo aí que quer entender um pouquinho mais sobre essa questão temperatura, condições de clima, condições de históricos de chuva, www.inep.gov.br. Eu acho que é isso, mas eu vou deixar aqui embaixo esse site, porque o site do INEP hoje traz esses dados para você, amigo disseminador, para você se programar ou entender o histórico para a tua região, né? São fatores disponíveis a qualquer um que se encontra através desse portal. Eu gosto sempre de deixar claro para você, e hoje, voltando nesse assunto, a gente vai indicar esse montante de informação que você só encontra no site do INMET. Eu vou deixar embaixo para vocês entenderem. Agora só, voltando, entender um pouquinho mais, você tocou num assunto muito importante, Nanês, o que faz total acordo com o que a gente está conversando hoje, que é sementes. Vocês identificaram o chamado, vocês coquetel de sementes, né? Chamado hoje no seu estudo, brilhantíssimo. Você poderia nos informar ou explicar um pouquinho quais foram essas formulações, né, utilizadas, esses coquetéis utilizados nesse estudo de vocês ali em Pará? Então, eu posso te dar uma ideia, porque a gente, independente de qualquer coisa, a gente partia primeiro do princípio
de analisar o ambiente natural que estava no nosso entorno e o tipo de degradação que estava sofrendo determinado talude ou determinada região. A degradação poderia ser leve ou até uma degradação mais profunda. E para isso a gente ia ter uma alteração desse coquetel, né? À medida que a gente fosse analisando cada ponto através de visitas sistêmicas, inclusive visitas também esporádicas, em cada ponto, em cada região. Quando a degradação é leve, a gente passava para a regeneração ou enrijecimento natural, ou até mesmo a utilização das sementes para fazer um enriquecimento artificial, adotando esse coquetel de sementes que a gente procura estudar para cada ponto, para justamente a gente manter a biodiversidade local num determinado espaço de tempo, onde se propunha a execução do projeto de restauração. Agora, se a degradação fosse profunda, a gente partia inclusive para o plantio de espécies de condições críticas para a reabilitação de determinada área, de determinada localidade, para criar o mesmo ecossistema e as características originais do entorno do que a gente vivia lá. Tá? E falando agora a nível de semente, eu estou lendo aqui, a gente usava algumas sementes para determinadas. Eu não sei se você quer que eu projete aqui, inclusive, se vale a pena projetar para você. Você quer compartilhar a tela, mas eu posso só falar. A gente pode falar, professor, pode falar. A gente previa praticamente 3 tipos de coquetéis de sementes que a gente estudou no dia a dia e foi trocando ideia com várias pessoas numa atividade realmente multidisciplinar, ouvindo, para poder definir esse coquetel, inclusive com coquetéis que já foram experimentados e com novas adições de sementes. A gente praticamente, para a área de corte, a gente adotou o que a gente chamou de coquetel tipo B, e para a área de aterro, da onde foi aterrado pelo homem, a gente passou a utilizar um coquetel que a gente chamava no tipo A. E para a região de empréstimo, onde o material que foi aterrado foi pego em determinada localidade e foi colocado na área, e lá no local de jazida você teve que recuperar, inclusive ambientalmente, a gente usou um outro coquetel denominado tipo C. Pode falar. É interessante esse teu coquetel tipo C, ele é muito utilizado quando você traz esse outro tipo de solo e traz para uma área que, na verdade, nunca participou dos mesmos micro-organismos, das mesmas características básicas, né? Vamos dizer assim, né? Mas pode ser no mesmo solo regional, né? Ele há uma alteração visível. Você consegue visualizar uma junção de 2 solos, né? E tentando se compactar para que gere qualidade. E esse solo que hoje está na parte de baixo, ele acaba suprindo a necessidade do solo de cima. É isso, Lunaré? Isso você descreveu agora o que eu chamo de geologia e geotecnia. Você está indo até mais além. Porque você observar a própria coloração dos taludes, você passa a observar essa formação de solo e você sabe que para germinar você tem que ter um solo bom, um solo com humus, um solo com substrato, um solo que consiga revegetar. Só que lá a gente identificava que a camada de solo bom era uma camada um pouco menor. Então, na hora que você perdia essa camada, para você conseguir uma camada de solo fértil, um solo mais trabalhado, você tinha dificuldade, que é justamente onde a gente entra com a bioengenharia. A gente tinha que criar condições, não só às vezes até de tratar do solo, ou saber pesquisar a vegetação local para adaptar aquelas sementes permitidas naquela região. Porque seria muito fácil a gente trocar de solo ou trazer solo de fora e plantar qualquer coisa, mas a gente tem também que levar em condição a ambientação local, a exigência da legislação legal, que às vezes não permite você chegar lá e plantar qualquer tipo de espécie naquela área que foi degradada. Geralmente eles querem que a gente trabalhe em função da localidade do local, dos tipos de sementes, do tipo de vegetação do local. Então tinha mais esse problema, e isso que você descreveu é perfeitamente era visível lá nas fotos. Eu tenho até algumas fotos aqui, depois posso até te mostrar, onde a gente tem o que a gente chama de solo residual maduro,
que é Tá. praticamente onde a brota acontecia, e logo abaixo do maduro, solo residual jovem, que já tinha pouco substrato e mais dificuldade de brota, e logo abaixo desse solo, você já via solo completamente pobre, que seria já partindo até para uma alteração de rocha, onde a Olha só. dificuldade de germinação é muito mais difícil. Ou seja, então a nossa engenharia tem que ser muito mais inteligente, porque você sabe que hoje a gente consegue, inclusive, revegetar um talude de rocha. Basta a gente ter engenharia, ter dinheiro e querer fazer. A gente Exatamente. consegue hoje plantar vegetação exuberante num talude de rocha, mas o Tá de custo rocha. disso é muito caro. Muito mais E caro. às vezes o cliente ele pode não querer ou não entender ou ter dificuldade de proceder dessa forma. Positivo, é isso mesmo. Então, É, e essa é a ideia dos coquetéis de semente, desses estudos, porque, em resumo, quando você tem a plantação num terreno plano, você usa uma semente muito mais fácil, e nos outros tipos de talude já começa a ficar muito mais difícil. positivo. O enraizamento, você vê um resultado, às vezes, não tanto quanto esperado, mas é porque realmente você precisa entender um pouquinho daquilo que você está tratando no seu solo, né? E é isso que o mix de semente ou que o coquetel de semente favorece através de todo esse conhecimento, que é isso que você nos falou agora. Então, os três coquetéis, em resumo, um era plantar praticamente no chão, que é uma Plano, forma de plantar. Outro aham, era plantar praticamente em região de aterro, e o outro era plantar em regiões de talude. Então, um de é no taludes. plano, outra é região do aterro, onde passava, vamos dizer, a ferrovia, a infraestrutura ferroviária, e outro tratamento de taludes. A gente trabalhava basicamente definições com três coquetéis diferentes. Legal. E isso tudo, beneficiou, positivou o resultado hoje, que foram vistos no teu estudo, não é, Nelésio? Sim, sim, a ponto de ter sido um sucesso, porque as obras foram implantadas e deram certo. Isso que é o mais legal de ver, É isso aí. materializar a ação nossa de estudo, de equipe multidisciplinar com o cliente, com a Progel, com os colegas, e não ter vergonha de perguntar, recorrer a você, aos colegas da região que entendem das sementes e de qual a aplicabilidade dela naquela região e naquele clima. Exato. Agora Eu não te falei ainda das sementes, né? Mas eu estava nós não caminhando para. falamos das características, mas É, assim, ó, só de você pensar e fazer com que o pessoal que realmente ele está acompanhando isso tudo aqui, pense que há uma estrutura de curva de aprendizagem, né, para sua região, isso já torna um fator, de impulsionamento para essas pessoas, para o nosso amigo disseminador, identificar isso na sua região, né, ter isso aí como uma premissa, já eu irei fazer minha curva de aprendizagem, para que eu busque resultados na minha região, né. Não seria mais ou menos isso, ô não, então, Narésia? e essa curva de aprendizagem, o problema é que ela não cessa nunca, você está cada vez mais atrás dela. Porque hoje em dia Exato. eu fico brincando com você, assim, para nós que somos ecológicos, ambientalistas e gostamos do verde, exuberante, e eu sei que, como faço obras de contenção, tem hora que infelizmente só a grama não segura um talude, eu tenho Não. que partir para soluções mais radicais para preservar vidas humanas e patrimônio. Então, Isso. mas o que eu acho bonito da bioengenharia é que hoje, se eu faço uma obra de concreto, um solo grampeado ou uma cortina atirantada, eu já adquiri a tecnologia junto com você aí que a gente consegue, inclusive, tendo dinheiro e dedicação, a gente consegue revegetar em cima do solo grampeado, que é concreto, a gente faz a obra de contenção e ainda faz aquilo se tornar verde. Até uma cortina atirantada verticalizada, eu já consegui fazer projetos magníficos que eu desenvolvi, que eu jogo uma tela na frente e boto as trepadeiras, as samambaias, planto lá embaixo um jardim e a cortina some e incorpora o meio ambiente. É E óbvio que fica isso tem bonito, né, Nalésia? um custo em reais por metro quadrado, mas é perfeitamente possível e execuível. Eu imagino. Nós temos ainda 9 minutos para nossa. O assunto é muito pertinente, né? Eu vou convidar, quem sabe, né? Eu vou conversar com o pessoal para que a gente possa voltar, se você permitir também, né? O Claro, seu tempo, é o que eu sua falei, é pessoa. dinamismo. Nós temos 9 minutos, né? Para nossa ainda para nossa live, mas então comente um pouquinho, talvez essa uma característica desse coquetel do C, que ele fala um pouquinho sobre o jazidas, é isso?
É, alguma, O da jazida, o isso, coquetel tipo C é onde eu peguei o material e levei para fazer o aterro da minha rodovia ou da exato. minha ferrovia naquela região. Qual foi esse mix de semente? Nós temos 8 minutos, O mix de Valença. semente tipo C foi basicamente o coquetel de semente é o calapagônio, é a Isso, crolotária, é o feijão clorotar, guandu que você citou aqui hoje também, é isso. a mucuna preta, é o capim meloso e o nabo forrageiro. Nas medidas de densidade em quilos por hectare que a gente utilizou. Do que você acabou de explicar para mim, das famílias basicamente das leguminosas, das gramíneas e das crucíferas. Crucíferas. Nota-se que a utilização dessas 4 formulações, basicamente, é uma curva utilizada focada para essa atividade. Sem dúvida alguma, focado para atividade de recuperação de uma área degradada numa extensão de uma ferrovia de taludes ferroviários. E Poderia ser não aplicado em taludes rodoviários, claro que poderia, se poderia fosse na também. mesma região. Esse é um ponto levantado, porque assim, ó, isso é algo encontrado na região onde foi se executado esse estudo, né, Nanarese? Sim, na região, depois de trocar ideias, de ler relatórios antigos, de conversar com engenheiros florestais, conversar com fazendeiros, conversar com o próprio cliente das experiências do passado, positivas e negativas, dos sucessos e dos insucessos, e para inclusive propor a ele novas alternativas de soluções de bioengenharia que a gente está desenvolvendo, inclusive com vocês. Legal, isso mesmo. Hoje nós estamos buscando tecnologias tanto na questão do mix de semente, né? Quero antecipar os nossos amigos semeadores aí. Estamos trazendo novidades agora para novembro, com um corretivo de solo, denominado Solotrat, que nós estamos trazendo qualidade para o solo, para os nossos idossemeadores, o que falamos hoje, tanto de capim como grama. Isso é um assunto para um outro tema que nós vamos também tratar aqui. E também estamos trazendo hoje uma novidade no mercado exclusiva com uma qualidade que é a semente do Niva e também a semente amendoim forrageiro, que é uma opção já disponibilizada hoje no nosso catálogo de sementes. E nós estamos com estudos aí para outras sementes aí, 2023 vamos trazer algumas novidades, mas nunca paramos, né? A gente está sempre à disposição. Inclusive, já está disponível esse catálogo de sementes com os nossos comerciais. Você aí só chamar o nosso botão de orçamento dentro do nosso portal da VerdeTech e ficaremos felizes em atendê-los. Narese, só para a gente finalizar aqui, antes dos agradecimentos, mas eu quero deixar para você que onde que a gente pode encontrar o Luiz Antônio Naesi na internet? Qual é o contato aí que a gente pode encontrá-lo, né? Rapaz, Para participar, absorver esses conteúdos todos aí. Eu sei que você hoje tem alguns cursos de pós-graduação na área também. Nós temos 5 minutos. então, não, eu sou figurinha carimbada na internet, porque É, primeiro primeiro que eu gosto de aparecer e gosto de divulgar os trabalhos, não só feitos pela Progel, como um pouco da experiência de vida que eu agreguei aqui dentro para os mais jovens. Então, legal. eu fico brincando com você, se você procurar meu nome no Google, você vai achar mais de 300 artigos. Que E eu sou maravilha. tão atuante e apaixonado hoje pelo LinkedIn que eu acabei me tornando, que eu descobri isso porque o LinkedIn me informou que eu sou hoje um dos primeiros do Brasil a nível da engenharia da que eu atuo. Então eu sou inclusive Parabéns, um Nares, parabéns. formador de opinião e participo ativamente da BMS, Associação Brasileira de Mecânica do Solo, sou diretor do Clube de Engenharia Juiz de Fora, sou atuante no Maravilha. CBT e tenho muitos amigos e tenho a humildade de ter aprendido com os mais experientes, das quais eu Exato. trago dentro de mim e comigo sempre. E até hoje não tenho vergonha de pegar o telefone e ligar para os colegas antigos que me ensinaram isso, porque eu não nasci sabendo absolutamente nada. E às vezes É, não só de ter passado por diversas universidades é suficiente para a gente ter o aprendizado que a gente aprende na vida prática e nas empresas que a gente participa, no caso da Progel, que o nível de experiência que você tem chance de vivenciar, de ver e trocar ideia com o cliente, vivenciar diversas áreas, é uma coisa que ninguém te propõe, você adquire.
Então isso é que é o sucesso que eu atribuo das pessoas e os jovens acreditarem neles e buscar um estudo complementar para aprender a serem especialistas. Por quê? Por que eu fui fazer engenharia ambiental? Porque eu quis? Não, porque eu tive a visão de ver onde eu ia, o cara falava, não, o senhor não pode plantar essa plantinha aqui que ela é invasora. Eu falei, Olha caramba, só. tem planta invasora? Eu não sabia, e eu tive boa vontade de plantar, e o cara ainda me culpa porque é uma invasora, quer dizer, além de eu ser o invasor da obra, então quer dizer, adquirir a conduta, saber da existência da lei, saber ter curiosidade de aprender, desenvolver e estudar, isso não faz mal para ninguém. Não, Eu não acho que mesmo. vale a pena a gente ter essa, determinar que isso é importante para a nossa vida e saber partilhar isso com os amigos e com os colegas. Estar disponível para eles. É o que eu brinco da internet. Não só no site da progel.com.br, quanto eu tenho o site miltonarese.com, onde eu disponibilizo inclusive os artigos de maneira gratuita. Isso me ajuda a vender obra aqui dentro na Progel. Isso que é legal. Porque dá credibilidade do que eu estou falando, não é brinquedo, existe. E a maioria das obras que eu já fiz, eu acho que eu já fiz mais de 3.000 obras na minha vida, eu tenho um relatório de todas elas guardado e a homepage que eu fiz foi uma forma de materializar essa ação, de mostrar a história de vida que a gente passa e vai deixar aí Exato. enraizado enquanto tiver dinheiro para Enraizado. pagar a página, né? É. Dinheiro faz Enquanto diferença. estiver no ar, né? Enquanto estiver no ar e disponibilizado, e quem ganha isso é nós, eternos amantes aí dos estudos ambientais e do melhoramento ambiental para a nossa sociedade. Naésio, muito obrigado pela sua participação nesse nosso humilde encontro. Sabe que é um prazer tê-lo como parceiro da Vegetec. Nós também ficamos muito felizes da abertura que vocês tiveram conosco. E sabe que sempre que precisar, a porta da Vegetec, assim como sempre esteve, estará sempre aberta a você, mano. E a recíproca é verdadeira, estamos juntos, e é o que eu falo, a gente tem que fazer o bem, para que não dizer plantar o bem no nosso caso, né? Nós temos que Plantar o plantar bem, o bem e as sementes corretas e as ações positivas para a gente colher os frutos do nosso trabalho. Né? A gente tem que saber vender e a gente sabe vender e a gente quer vender. Né? E o conhecimento do solo é muito importante. Muito. Demais. Né? Lézio, muito obrigado mais uma vez. Nós estivemos hoje com o Luiz Antônio Naésio, representante, um dos nossos queridos amigos aí, representante da empresa Progel, participando conosco aqui nesse grande momento. A você e a todos que participaram conosco, fica o nosso contato, eu vou deixar também o contato aqui do nosso querido Luiz Naésio, o pessoal da Progel, e estamos à disposição de vocês, www.vegetec.com.br. E voltamos na próxima edição com um dos nossos convidados, né? Hoje o nosso querido Naésio, e voltamos na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse momento. Obrigado, Naésio. Obrigado a todos. Obrigado, Jane Neto. É um prazer estar com vocês aí, com a turma da Vegetec. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo. Recording stopped. Positivo. Maravilha, senhor Naésio. Que maravilha, cara. Que legal. A gente ia falar de outras coisas, mas o nosso tempo foi indo, né, cara? Não é o que eu falei, se a gente conversar, se eu conversar, eu não paro também. Por isso que eu falei, é bom você puxar o teu interesse, é o que eu combinei com você. Puxa o que você quer fazer, que é mais interessante. E assunto é infinito. Ô, Nares, muito obrigado. Agradeço imensamente em nome da Vegetec por dessas informações, por levar isso ao nosso público, tá? E, mais uma vez, fala aquilo que diz ao vídeo a todos também, a gente está à disposição, tá? E é um prazer estar com você e é um prazer deixar o projeto também à sua disposição e a gente poder somar coisas positivas na vida aí e realmente melhorar o Brasil e o meio ambiente.